בסוף פלג ג' תנידה משביעים אותו תהי צדיק ואל תהי רשע ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה היה בעיניך כרשע וצריך להבין לאט ננבות פלג ב' ואל תהי רשע בפני עצמך. Seja muito bem-vindo ao nosso estudo de Tânia. Hoje vamos começar o segundo capítulo desse livro fantástico. Só para resumir um pouquinho o que vimos no primeiro capítulo, vimos que a alma, antes de vir para o mundo, deve jurar que ela será um tzadik, uma pessoa perfeita e não um pecador. Vimos o que realmente é ser um pecador e finalmente o que é um Benoni, um intermediário. É aquele que todos devemos almejar, alcançar as suas batalhas, suas dificuldades. Qual a diferença entre um Benoni e um Rashá, um perverso? Uma vez que às vezes o perverso é aquele que fez um pecado apenas. Vimos também a origem da alma animal, é aquela que dá a vitalidade, aquele que é o drive da pessoa, suas tentações. Vimos o que vem de positivo, o que vem de negativo dela, e a diferença de almas entre nações. Porque sim, no plano espiritual tem uma diferença de alma, e falamos também que não é um preconceito, não é que o judeu é melhor, pelo contrário, cada um tem a sua missão, e também, gosto de mencionar, é democrático. Se o não-judeu quer essa alma divina judaica, ele consegue, tem que fazer a conversão e passar pelos estudos e testes, mas não é impossível, é disponível a todos. Na aula presencial foi bem debatido, infelizmente não conseguimos gravar, mas foi bem debatido essa questão da conversão, se um judeu não cumpre nada, ele tem essa alma ou não tem, e ficou bem estabelecido que um judeu é aquele que tem sua mãe judia ou que passou por uma conversão completa, como a que tivemos no Monte Sinai. Se você quiser, temos mais aulas no canal explicando como conseguir essa alma e etc. Lembrando também que o Tânia é um livro que foi escrito para os judeus, para um judeu se conhecer e saber como trabalhar. Um não-judeu não deve estudar o Tânia? Não pode estudar o Tânia? Pode, porque muitas das indicações, a maioria, ensinam como ser uma boa pessoa, aproveitar a própria alma e, de novo, eu gosto de mencionar, que se a pessoa quiser, ela consegue essa alma judaica através do processo de conversão. Não é necessário, cada um tem sua missão, mas é democrático. Vamos lá, o capítulo começa com uma frase muito forte: Venefesh Hashenit Be'Israel e Chelek Elokam Mimal Mamash. A segunda alma do judeu é verdadeiramente uma parte de Deus acima. Essa é uma frase que muitos costumam recitar antes do último Kadish, um minutado. Ele fala essa frase, vimos o Rebbe falando, passando a mão na testa sempre. Essa frase diz que essa segunda alma de um judeu é parte de Deus. É parte do Deus vivo. Vamos analisar. O Alter Rebbe, o autor do livro, ele pensou em cada palavra, cada letra colocada. Certa vez ele ficou 2 semanas pensando se ia colocar uma letra Vav ou não. Então, por que ele começa falando a segunda alma? Venefesh Hashenit. Por quê? Poderia falar a outra alma. Porque ele menciona que é justamente a segunda. A realidade é que quando uma pessoa nasce, assim que acontece o parto, entra a primeira alma. A alma animal. É aquela que vai dar a vida e é com ela que a pessoa vai crescer até os 13 anos. Quando completa a Bar Mitzvah, 13 anos, ou no caso de uma menina, 12 anos, ela recebe essa alma divina. Assim chamaremos a partir de agora. Por que Deus criou dessa forma? A gente pode perceber, não é apenas suposição. Falamos na aula passada que a alma animal ela é egocêntrica, ela só pensa nela mesma. Que até mesmo quando faz algo de bom, é porque a sua natureza é ser boa. Nem sempre uma pessoa fazer algo, dar uma esmola para um mendigo é porque ele quer fazer bem para o outro. Pelo contrário, pode ser uma coisa egoísta. O outro causou uma pena, uma dor nele, então ele quer acalmar através de dar um dinheiro, um presente. Deve-se, caso a pessoa seja assim, não é que ela não pode fazer o bem, mas ela tem que saber focar o bem e fazer com intenções altruístas. Uma criança. Você nota que é alma animal. Porque uma criança é ego. Tudo ela quer para ela, tudo o que incomoda ela já chora, ela não sabe muito lidar, ela deve aprender. Esse é o passo a passo da vida. Para a gente amadurecer tem que passar por dificuldades. Então a criança, ela aprende
a balancear e pesar tudo o que acontece na vida dela. Mas no começo é só ego, só eu quero, não importa se a mãe está exausta, se ele quer mamar, ele vai chorar, isso vai acalmar quando comer. É tão forte isso de uma criança só pensar nela mesma, que tem uma lei, nas 4 espécies de Sukkot, temos Lulav e Etrog, a lei diz que no primeiro dia da festividade, quando vamos fazer a bênção nas 4 espécies, devemos usar algo que é nosso. Então, para o primeiro dia, os outros dias já tem discussão, mas o primeiro dia, todos concordam que eu vou fazer a bênção em algo que tem que ser meu. Como consta na Torá, o Kartem Lachem, vocês vão pegar para vocês, quer dizer que é teu. Ok. Como que eu faço? Eu tenho em casa, minha esposa não tem o dela. Então, quando eu dou para ela, eu dou um presente, eu falo que é Mataná Almenat Leachzir, é um presente com a condição que ela me devolva. Existe isso na Halachá, é dela e ela tem que me devolver. Se eu entregar para uma criança, para um filho meu que é menor de Bar Mitzvah, não alcançar a maioridade, nenhum adulto vai conseguir fazer a bênção depois. Por quê? Porque uma vez que eu dei para a criança, ela não me devolve, ela não me dá. Não existe o presente de uma criança. Uma criança dá, mas na verdade aquilo continua sendo dela. Ele não tem esse poder de realmente passar para frente. Por quê? Porque é isso, é a alma animal, é tudo eu. Eu sou eu quero para mim, tudo é meu, eu não solto absolutamente nada. Depois da maioridade, aí sim ele consegue dar e entregar. Mas por que é assim? Por que Deus colocou primeiro a alma animal? Eu entendi que é para o desenvolvimento da criança, mas se Deus criou o mundo, e a verdade é que o mundo foi criado assim também, primeiro veio a escuridão e depois a luz, mas por que não já entregar a alma divina desde o princípio? Por que não nascer com isso? A resposta é que caso Deus assim o fizesse, nós não teríamos livre-arbítrio. Por quê? Porque essa alma divina, né, Nefesh Elokit, ela brilha muito, e a gente vai ver de onde que ela vem. Se ela brilha tanto, é como eu ter Deus revelado na minha frente. Eu não vou conseguir pecar nunca. Então eu não vou ter o teste. É bom não pecar, mas sem teste nenhum. Já falamos que o Benoni, Deus tem prazer dele, do intermediário, porque ele tem essa batalha. Ele tem a vontade, mas ele não faz. Agora, se eu já tenho Deus revelado na minha frente, com certeza que eu não vou pecar nunca. Então eu não tenho teste, eu não tenho batalha, eu não tenho desafio, não tenho as recompensas também. Porque obviamente eu não vou ter teste para querer pecar. Então por que Deus vai me dar uma recompensa? Esse é o motivo por que a alma animal entra primeiro. Porque a criança cresce, ela conhece os desafios, ela tem as tentações e ela, com Bar Mitzvah, consegue decidir o que ela vai fazer ou não. O Alter Rebbe diz que a segunda alma do judeu é verdadeiramente uma parte de Deus acima. O que quer dizer uma parte? Quer dizer que Deus não criou a alma. E não é apenas, como falamos em outra aula, é um título, é como se fosse parte de Deus. Não. Deus, ele pegou e essa alma ele tirou dele e colocou dentro da pessoa. Não quer dizer que está faltando agora em Deus. Tivemos na aula aqui, a Peg falou, mas como que vai faltar? E ela deu o exemplo do fogo, que o fogo uma chama acende outra sem faltar nada nela. Então entendam a alma como exatamente isso, uma parte de Deus. E aí, o Alter Rebbe diz, verdadeiramente em hebraico, Helek Elokam Mimal Mamash. Mimal é de cima, Mamash é mesmo. Quer dizer, ele quer enfatizar que é a alma parte de Deus. Mas também tem uma outra interpretação para esse Mamash, para esse mesmo, que é lembrar, o Mamash também vem quer dizer físico, algo físico. Então mesmo que a alma é parte de Deus e ela está dentro do meu corpo, quer dizer, ela está agora envolvida numa roupagem mundana e física, ainda assim ela continua sendo parte de Deus aqui dentro. Então é como ser um bolso recheado de Deus, cada pessoa. Sendo que a alma é parte de Deus, então é como uma célula. Se eu tiro uma célula de uma pessoa, ela tem todo o código genético dentro dela. Não importa que ela é infinitamente menor do que a própria pessoa, mas ela carrega todas as características daquela pessoa, toda a lógica de clonagem, etc. Então, daqui eu entendo que a alma da pessoa, sendo parte de Deus, quer dizer que a pessoa consegue emular Deus.
Por isso que lemos na Torá, na porção semanal de Kedoshim, que Deus fala, sejam santos porque eu sou santo. Quer dizer, uma interpretação muito maior do que apenas se comportem bem, porque para se santificarem porque eu sou santo. Não, é a mesma metziut, a mesma existência, a mesma coisa. Por isso que a gente consegue ser santo tanto quanto Deus. Não é fácil, de novo, é um desafio, mas Deus só pode exigir isso de cada um de nós porque a gente tem esse potencial. Como que recebemos essa alma? Então vamos continuar, conforme está escrito, e ele soprou em suas narinas uma alma de vida. Quando Deus criou Adão, ele criou o corpo do Adão, da terra de várias localidades do mundo, por isso a gente consegue se adaptar em vários climas, mas a alma, ele soprou em suas narinas. Diferente de tudo que Deus criou no mundo, que foi tudo através de Dibur, da fala, lemos que Deus falou, e seja a luz, e veio a luz, que a grama cresça e as árvores, e realmente aconteceu, tudo veio através de Dibur, da fala. Já a alma, Deus soprou dentro de cada um de nós. Peraí, eu não falei cada um de nós, eu falei do Adão. Como a gente sabe que é cada um de nós, então o Alter Rebbe segue, e tu assopraste a alma dentro de mim. Na liturgia diária, todo dia de manhã a gente reza e agradece pela alma, e nós falamos que Deus soprou dentro de mim. Então não é uma coisa que aconteceu apenas uma vez há 5.783 anos, mas sim que acontece diariamente. A nossa alma é soprada por Deus. E isso quer dizer que falamos Ve'atana fartabi, que você soprou dentro de mim, como é em hebraico, porque esse é o nível que temos de alma. Qual a diferença entre soprar e falar? O sopro, ele vem do âmago, ele vem lá de dentro. Falar não cansa, e muita gente usa desse poder o dia inteiro. Soprar cansa muito. Quanto tempo a gente consegue ficar soprando? Vamos encher balões, por quanto tempo a gente vai aguentar sem dar uma pausa? Porque o sopro, ele vem de muito mais íntimo. Por isso que eu gosto muito de instrumentos de sopro, porque me faz sentir que está vindo lá de dentro e não é apenas uma ação exterior. Está escrito no Zohar, sobre esse sopro, aquele que sopra, sopra de seu íntimo, isso é, de seu interior e de seu âmago. Pois é algo de sua vitalidade interna e íntima que o homem expele quando exala com força. Quer dizer, o sopro, ele é parte como se fosse da pessoa. É tão importante a gente notar essa diferença que nas leis de shofar, quando tocamos shofar no Rosh Hashanah, o Rebbe, ele escreve que a pessoa deve ficar vermelha. O Baal Toqué, aquele que vai tocar o shofar, deve ficar vermelho de tanto esforço. Falar não deixa a pessoa assim. E uma outra diferença interessante entre o sopro e a fala é que o sopro, se eu colocar uma barreira, ele não passa. Não tem. Se eu soprar na parede, alguém que esteja do outro lado não vai nem saber que eu soprei. Já a fala, sim. O som não que atravessa, mas eu consigo escutar através de barreiras. Então alguém que está no outro quarto, no outro salão, ele vai escutar a minha fala. Isso denota também que não somente que a alma, ela veio do âmago de Deus, porque é parte de Deus, mas também que é constante, porque uma vez que para de soprar, o efeito é nulo. Não dá para armazenar vento. O contrário da fala, você consegue gravar, etc. Então, daqui a gente vê que o nível da alma é uma potência que é muito mais constante do que a fala. Mesmo que a gente vai ver mais para frente que o mundo também é criado constantemente. Deus está falando a criação do mundo a cada instante. Claro que o sopro é apenas um exemplo, não é que Deus está soprando, mas sabemos que todo exemplo utilizado na Torá não é apenas palavras, eles têm uma conexão muito íntima. Claro que Deus não sopra literalmente, mas vemos na Torá que se usam muitas expressões para que nós possamos entender. Nos tirou com mão forte e braço estendido do Egito. Deus não tem braço, Deus não tem mão, mas é o nível espiritual que é relacionado relativo a esses órgãos. Então, da mesma forma, o conceito de sopro quer dizer algo muito íntimo. E o Alter Rebbe não para por aí, mas ele continua dando mais exemplos de onde que vem a pessoa, de onde que vem a alma. Assim, alegoricamente falando, as almas dos judeus ascenderam no pensamento divino. E aqui a gente vai fazer mais uma vírgula. O que quer dizer o pensamento?
o pensamento é um nível superior ao sopro. Quer dizer, o Rebbe está subindo. Primeiro ele fala sopro, depois ele fala do pensamento, que a alma judia vem do pensamento de Deus. Enquanto que todo o resto do mundo, incluindo os anjos, eles vêm da fala de Deus. A alma judia, a alma judaica vem do pensamento. O pensamento ele é muito mais íntimo, claro, do que a fala. Na realidade, a fala é utilizada para me relacionar com o exterior, com outra pessoa. O pensamento interno é da própria pessoa. Nas vestimentas da alma, as formas que a alma se manifesta são através de 3 vestimentas: pensamento, fala e ação. Claro que a ação é muito mais exterior, quer dizer, é lidar com outras coisas, enquanto que a fala é lidar com outros ouvintes, não afeta o físico. Ainda assim, é exterior se eu comparar com o pensamento que é para a própria pessoa. Conforme está escrito, meu primogênito é Israel e vocês são os filhos do Eterno, seu Deus. E aqui a gente subiu de nível. Então falamos sopro, pensamento e agora filhos. Filhos são a essência do pai. Isso quer dizer que tal como um filho se origina do cérebro do pai, da mesma forma, valendo-se de um antropomorfismo, a alma de cada israelita deriva do pensamento e da sabedoria do Eterno, abençoado seja ele. Filho é uma conexão muito forte com o pai. De onde vem o filho? Sabe que tem a procriação, o filho vem do sêmen do pai, e de acordo com a Hassidut, isso vem do pensamento. Fisiologicamente falando, sabemos de onde que vem, do aparelho reprodutor, e não do cérebro. Mas a Hassidut explica que a origem vem do cérebro. Tanto que o Rebbe traz isso numa carta, o Rebbe anterior, En Kishui Elabedat. Todo mundo fala que o homem só consegue procriar através de Dat. Quer dizer, ele sozinho, não que extraiam dele num laboratório, mas a pessoa sozinha ela só consegue procriar se ela tiver vontade, se ele concordar. Se falamos aqui na aula, se ele estiver bêbado ou não, um pouco de autorização do cérebro a pessoa tem que ter. Senão ela não consegue procriar. E por isso mesmo que, Deus nos livre, mas um assunto trágico, estupro, uma mulher, quando ela passa por isso, ela não tem que concordar em absolutamente nada. Ela sofre, ela é vítima e acabou, porque ela dominada não tem um controle sobre isso. Um homem nunca pode falar que uma mulher forçou ele, porque mesmo que ele não quisesse, etc., um pouco ele teve que concordar. Então, pela Alahá, Deus nos livre, mas se acontece uma mulher, ela é totalmente inocente, se alguém aprontou com ela. Um homem não. Um homem, no fundo, ele autorizou que tal ato acontecesse. Então, a Hassidut diz que todas as ações do corpo vêm do cérebro, inclusive os batimentos cardíacos. A gente sabe que o cérebro tem, não sabemos como, mas ele tem um controle sobre isso. Então, se eu acalmar uma pessoa que está muito estressada, mesmo com minha voz, eu consigo que ela se acalme e os batimentos também baixam a frequência. Ainda assim, a reprodução é muito mais íntima no cérebro. Então, o que o Rebbe está trazendo aqui é que essa ideia de que somos filhos de Deus é muito mais íntima de Deus. Quer dizer, é parte, assim como o filho, ele tem as características do pai. Então aqui a gente tem uma pergunta. Falamos que o filho vem do intelecto do pai. E achamos que era da essência. O intelecto não é a essência. Eu sou eu tenho a minha inteligência, eu tenho como eu alimento minha inteligência, mas são coisas separadas. Se a alma judaica vem do intelecto de Deus, então não é parte de Deus. O meu intelecto não é parte de mim. Eu posso pensar uma coisa e fazer algo diferente. Eu concordo com tal ideia e faço o contrário. Quando falamos de Deus, aí é uma situação completamente diferente. Como o Alter Rebbe continua aqui, pois ele é sábio, mas não de uma sabedoria inteligível, porque ele e sua sabedoria são um, como Maimônides diz, ele é o conhecimento e o conhecedor, e isto não está ao alcance do homem compreender claramente. Como está escrito, será que tu podes, por meio da busca, encontrar Deus? E também está escrito, pois meus pensamentos não são teus pensamentos. O que quer dizer isso? Que Deus é muito diferente. Deus, o seu intelecto e o que ele sabe é uma coisa só. É diferente do ser humano. Então, por exemplo, eu vou estudar engenharia. Tem eu,
tenho o meu intelecto e tenho a engenharia. E eu junto os três e eu me torno um engenheiro. Deus não é isso. Deus é Ele é o próprio intelecto, Ele é a própria sabedoria, Ele é o que Ele está captando é Ele mesmo, porque Deus é uma coisa só. Isso se chama da unicidade simples. Deus é tudo. Então quando eu falo que uma alma vem do nível de pensamento de Deus, vem do intelecto de Deus, Deus não é separado do seu intelecto, Ele é uma coisa só. Então o que o Rebbe está mostrando aqui, ele foi de nível em nível, ele foi mostrando como a alma é parte de Deus. Primeiro ele falou do sopro, vimos como o sopro é íntimo, é o âmago da pessoa, é constante enquanto ele estiver soprando, quer dizer, enquanto a alma está existindo, ela está conectada com Deus. Subimos um nível, fomos para o intelecto, nós viemos do pensamento de Deus, e aí subimos mais um nível no sentido de filhos. Tem uma diferença entre os dois versículos, meu primogênito é Israel, e vocês são os filhos do Eterno seu Deus. Tem uma aplicação também para todas as nações que não vou abordar agora, mas ainda assim, o Rebbe foi mostrando cada vez mais como que a alma, ela é parte integral de Deus. E aqui ficamos com uma pergunta que, se Deus quiser, vamos começar a responder na próxima aula. Se todas as almas judias vêm de Deus, são parte de Deus, por que tem tanta diferença entre uma e outra? Por que uns são sábios, outros são pecadores? Vimos logo no começo que nem todos serão tzadikim, justos. Por que tem essa diferença, se somos todos de um lugar só? Apenas um parênteses, eu quero lembrar que estamos falando da alma judia. Existe todo um debate se as outras nações têm uma segunda alma ou não, e de acordo com as opiniões que sim, tem uma segunda alma, qual é o nível dessa alma, mas lembrando que o Tânia não vai abordar isso, porque ele foi escrito especificamente para que o judeu saiba como trabalhar com o mundo. Não percam os próximos capítulos, vamos estudar, aprender cada vez mais e sim nos elevar. Estão gostando do shiur? Curta, compartilhe e vamos espalhar mais luz.